Indicação salarial estabelecida por lei não vem sendo cumprido pelo Judiciário do Brasil, embora a reforma administrativa tenha voltado ao debate no Congresso Nacional. Esta matéria continua ainda engavetada. Assunto para o repórter Marcelo Matos. O Brasil lidera o ranking global de disparidade salarial, com a elite do setor público e seus vencimentos, que superam 66 vezes a grande maioria da população. As realidades dos políticos e do judiciário foram apuradas no estudo da Associação Livres, explica o diretor Magno Carl. Nós pegamos os rendimentos brutos das autoridades e comparamos com a renda familiar per capita do brasileiro. Nós fizemos as comparações em todos os níveis da federação, dos municípios, nos estados e também no nível federal, e comparamos com outros 17 países, e países de diferentes perfis, inclusive países de perfil bastante parecido com o nosso, para mostrarmos, em comparação, qual é a situação real hoje da disparidade entre os rendimentos. No topo, juízes e desembargadores que ultrapassam com folga o teto constitucional, através das verbas indenizatórias. Fazermos uma lei, o teto do funcionalismo público está imposto, é uma realidade, mas que nenhum dos órgãos da República consegue seguir o teto imposto pela própria legislação, nem mesmo o judiciário. Talvez esse seja o maior dos escândalos. Nem mesmo o judiciário consegue seguir as leis no Brasil. Já no Executivo Federal, o presidente da República e os deputados recebem R$44 mil mensais ou até 47 vezes a renda média em estados como Alagoas e Acre e cerca de 20 vezes mais do que a renda média dos paulistas. Nós temos um problema político que é todo mundo reconhece que o teto deveria ser seguido, mas ninguém vai ser o primeiro a fazer isso, então nós temos um impasse generalizado. Recentemente nós tivemos um ministro do TCU dizendo, olha, eu recebo penduricalhos que me colocam acima do teto, mas todo mundo recebe, me envergonha, mas nós precisamos de um grande pacto nacional. Então, a ideia é que eu não vou ser o primeiro a deixar de se receber. Se todo mundo deixar de receber, eu deixo também. O governo, diante da forte cobrança pelo ajuste fiscal e queda da popularidade, passou a defender a reforma administrativa e o corte dos supersalários. Mas praticamente ninguém em Brasília acredita que um ano antes da eleição haveria uma mobilização neste sentido. Conforme a Constituição, o teto do funcionalismo é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, um bruto de R$46 mil. Mas em 2024, o Conselho Nacional de Justiça registrou mais de 63 mil contra-cheques acima de R$100 mil, com picos que ultrapassam R$678 mil em um único mês. A Associação Livres reforça que o cenário apresenta um total descasamento da realidade da população e também da classe política que deveria representá-la. Assunto que repercute muito, e vamos analisar então. O nosso comentarista nesse final de semana, Diego Tavares, está com a gente. Obrigado pela companhia, seja bem-vindo aqui ao Fast News. Esse assunto, sempre que começamos a discutir, gera repercussão sobre o valor do judiciário, né? Quanto eles recebem, toda essa discussão sobre uma limitação de salário, e quando a gente olha a realidade de um outro lado, é muito diferente, né, Diego? Exatamente, Bruno Pinheiro. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Fast News. É sempre um prazer estar aqui nos noticiários da Jovem Pan. Bruno, e é exatamente isso que você colocou. Existe um descolamento muito grande entre essa elite do funcionalismo público, e é bom deixar isso muito bem claro. Elite do funcionalismo público, porque não é
todo funcionário público que está aí recebendo grandes salários. Nós temos os professores, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, muito mal remunerados em geral. Temos os policiais civis e militares que também têm as suas remunerações defasadas. Todo esse dinheiro que nós estamos repercutindo aqui agora está concentrado em uma pequena elite, geralmente aquela elite que trabalha dos corredores de Brasília, que tem até um dado muito interessante que vai ao encontro disso que nós estamos repercutindo. O IDH de Brasília é maior do que de muitos países nórdicos, em razão desses super salários, dessas super remunerações. O judiciário também é um capítulo à parte. Nós temos o judiciário mais caro do mundo. Nós temos 9 em cada 10 magistrados recebendo salários acima do teto constitucional, em virtude exatamente disso que nós trouxemos aqui na matéria, dessas verbas que são consideradas verbas indenizatórias e logo não estariam aí adstritas ao limite constitucional, que é a remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal. No Poder Legislativo também é muito semelhante. Nós temos o judiciário mais caro do mundo, temos o segundo congresso mais caro do mundo. Então, de fato, é necessário que nós visitemos essa matéria, é necessário, de fato, um pacto nacional para a redução dessas remunerações, para enquadrar essas remunerações em limites que até harmonizem com a remuneração média do brasileiro em geral. É um absurdo que nós tenhamos na base um salário mínimo de pouco mais de R$ 1.500 e grandes autoridades recebendo aí contra-cheques de 100, 150, às vezes 200 mil reais. Realmente mostra um descolamento entre os nossos administradores, os nossos servidores públicos, que deveriam servir a população, mas em geral enxergam o setor público como algo das avessas, né? Algo que está ali para servi-los e não uma engrenagem na qual eles têm que operar como servidores. E o